Olá, tudo bem? Bem-vindo à disciplina Prática de Ensino de Língua e Literatura 2, Práticas de Leitura e Produção de Texto. Hoje nós vamos tratar do módulo 3, que é da ação de extensão, construção de sentidos no texto. Unidade 1, aplicação da ação de extensão na escola. Considerando que você fará uma atividade, e você passará 8 horas desenvolvendo atividade na escola, eu pensei numa sugestão de atividade, né? Você pode adaptar, readaptar, aproveitar a ideia para, né? Vamos ver se te auxilia de alguma forma, tá certo? Antes disso, a gente precisa compreender o que são estratégias de leitura, né? O que são as estratégias de leitura? Quando a gente fala em estratégias de leitura, a gente fala em procedimentos que nós, enquanto leitores, adotamos para fazer a leitura de um texto, né? Para que servem esses procedimentos? Esses procedimentos auxiliam na compreensão, na interpretação do texto, né? E quais são os principais, né? A gente tem, ou as principais estratégias, né? Nós temos várias estratégias, mas as que a gente mais utiliza, as mais comuns são seleção, antecipação, inferência e verificação. A seleção, ela permite ao leitor se fixar aos indicadores úteis no texto, né? Ou seja, se fixar naquilo que lhe chama atenção. Mas ela também pode acontecer até antes da gente fazer a leitura propriamente dita. Por exemplo, quando eu vou a uma biblioteca e não sei muito bem o que eu quero ler, então eu vou passar pelos corredores, onde tem assuntos que me interessam, né? E aí, de repente, um livro me chama a atenção. O que me chama a atenção? Será que foi o título dele? A cor? O autor? Ele tem o assunto, né? Ali pela capa do livro, tem alguma coisa que nos chama atenção. E aí eu, no meio daquela biblioteca toda, eu resolvo selecionar esse livro para ler. Então, veja só, quando a gente fala da estratégia seleção, a gente já seleciona desde aí. Porque eu tinha, por exemplo, numa biblioteca, N assuntos, N livros, né? Mas eu, por algum motivo pessoal, né? A não ser que o professor pediu para ler tal livro, né? Alguém indicou, mas mesmo assim, você naquele momento selecionou uma seleção. Quando a gente diz que a estratégia seleção permite ao leitor fixar indicadores úteis, né? Fixar aquilo que lhe chama atenção, é quando a gente dá uma ênfase, pode ser um sublinhado no texto, pode ser retomar, eu li, vou ler de novo isso aqui, porque isso aqui me chamou atenção, pode ser uma anotação. Tudo isso faz parte da seleção, ou seja, o leitor ele vai selecionar aquilo que ele acha importante para aquele momento de leitura, o que chama mais atenção. Outra estratégia que nós temos é a antecipação ou a formulação de hipóteses. Por exemplo, quando nós estamos lendo, é muito comum, por exemplo, você pega um título e que te chama a atenção. Quando esse título te chama a atenção, é possível que você faça alguma hipótese do que vai tratar esse texto, né? Às vezes é um assunto que você gosta, ou então você conhece. Quanto mais a gente conhece sobre o assunto, mais hipóteses nós vamos levantando. Ah, provavelmente vai acontecer isso, ou isso, ou isso. Por quê? Isso não quer dizer que esse levantamento de hipóteses que a gente vai, né, vai levantando, né, essa antecipação que a gente vai fazer no texto, não quer dizer que a gente vai acertar tudo, né? Mas há uma possibilidade de acertar grande parte disso, né? Eu errei uma antecipação que eu tentei fazer, não tem problema, né? O importante é tentar fazer essas relações, né? Tentar prever o que vai acontecer. Porque quando a gente faz isso, a gente está tentando construir sentido com o autor do texto. Né? Lembra que em algum momento, em outra aula, eu disse que os sentidos eles são construídos na relação que eu, leitor, faço com o meu autor? Então, quando a gente faz isso, de tentar antecipar o que está por vir, nós estamos interagindo com o nosso autor. Outra estratégia que nós temos é a inferência. A inferência
ela trata de algo que não está necessariamente escrito no texto ou dito nesse texto quando ele é oral, né? Mas tem algum elemento nesse texto que nos faz pensar em algo que nós conhecemos. Não está ali escrito, mas a gente relaciona com algo que a gente viveu, algo que a gente leu, né? Então, assim, ó, a partir dos seus conhecimentos e das suas vivências de mundo, né? O nosso leitor, ele não é um ser passivo, né? Ele tem uma vida, ele viveu, ele tem as suas experiências de mundo, né? Então, ele pode inferir, ele pode acrescentar algo à sua leitura, né? Ele pode relacionar aquilo que está lendo com algo que não está presente no texto, mas que tem algum tipo, alguma relação com o assunto, com a questão em si. No texto Ler e Compreender, a gente tem a história O Retorno do Patinho Feio, né? E lá tem um momento que o narrador diz que a Pata Quitéria, ela chocava sua 40ª ninhada. Bom, e aí quando a gente pensa em 40ª ninhada, a gente pode associar, estão falando lá da vida dos patos, né? Mas a gente sabe que é difícil chocar 40 vezes, né? Então a gente associa essa 40ª ninhada considerando o lugar barrento, o lugar sujo, o lugar pobre, que muitas vezes o pobre não tem planejamento familiar também. Então, veja só, é o que não está escrito no texto. Lá está falando de animais, mas que assume algumas personificações, né? E aí, quando a gente traz para a vida do ser humano, a gente pode fazer esse tipo de relação. Quando a gente faz essas relações com algo que a gente conhece, né? A gente chama isso de inferência. Depois a gente vai ver um outro texto e a gente vai trabalhar um pouquinho melhor isso. E por fim, a última estratégia que nós temos aqui, né? Na aula de hoje a gente tem outras, é a questão da verificação. O que é a verificação? A verificação está relacionada com a estratégia de antecipação e formulação de hipóteses. Porque primeiro você antecipa e formula a hipótese. E depois, ao longo, conforme você vai realizando a leitura do texto, ao final dele, você vai verificar quais são as estratégias que você levantou, quais são as estratégias, não, né? Quais são as formulações, né, que você fez e que foram verdadeiras, né? Quais são as hipóteses que foram confirmadas e quais as hipóteses não confirmadas. Então, a verificação é no sentido de ver, ó, isso aqui está condizendo com o texto, isso aqui não. Quando a gente vai trabalhar um texto na escola, né, com o nosso aluno, a gente tem que tentar trazer o texto que nós escolhemos, onde ele foi publicado, o suporte. O que é o suporte? Onde esse texto ele surgiu. Por exemplo, no que eu falei, ó, o jornal ele comporta notícia. Então, não adianta eu tirar só a notícia ali, recortar. Não, vamos levar o jornal, porque ele é o suporte, é ele que carrega a notícia, né? Nesse caso, e como a gente está numa aula diferente, né, intermediada pela tecnologia, eu só pus aqui a foto do livro, né? E como a gente não tem o livro, a licença para usar todo o livro inteiro, só algumas partes, né? A gente reproduziu o texto desse livro. Mas veja só, então, a primeira coisa, qual é o gênero? A gente vai começar, qual é o gênero? O gênero é fábula. Esse texto, A Cigarra e a Formiga, é uma fábula. O suporte, ele está num livro, mas o suporte também poderia ser, por exemplo, esse texto deve estar na internet. Então, assim, o site onde ele está vinculado, tá certo? Também seria um suporte, se eu tivesse pego de um site. O autor é Jean Lafontaine, da versão de 2008. E aí, depois que eu fiz essa orientação, né, se eu tiver mais alguma informação sobre onde ele foi produzido, o que foi, eu posso acrescentar, não tem problema. E aí, o primeiro passo a fazer depois disso, dessa orientação geral, é começar a leitura. Mas onde é que a gente vai começar? Pelo título, né? A cigarra e a formiga. O que esses animais têm em comum? Ou o que eles são distintos, né? Quais são as características de cada um deles, né? Por exemplo, a gente sabe que a formiga é um animal muito organizado, né? Que eles têm, por exemplo, a rainha,
cada membro, vamos dizer assim, dessa comunidade, se assim pode dizer, né? Eu não sou bióloga, mas a gente sabe que cada membro tem uma função, né, dentro da sua sociedade ali. E se as cigarras? Será que é assim? Então, é nesse sentido, sabe, de começar a fazer perguntas, de tentar problematizar, de levar alguma informação extra que a gente vai começar a leitura, tá certo? Feito isso, a gente começa de fato na história, né? Então, a cigarra e a formiga. Era uma vez uma cigarra que vivia saltitando e cantando pelo bosque, sem se preocupar com o futuro. Então, veja só, aqui eu já tenho a cigarra que vivia cantando e saltitando, vivia na flauta, né? Como dizem, né? Sem se preocupar com o futuro. Em contraponto, o que a gente sabe? A formiga, eu acho que ela se preocupa com o futuro, não é? Será que haverá alguma relação entre as duas nesse sentido? Entre a cigarra e a formiga? Esbarrando numa formiguinha que carregava uma folha pesada, perguntou: veja só, enquanto uma está saltitando, né, e cantando, a outra está trabalhando pesado. Ei, formiguinha, para que todo esse trabalho? O verão é para a gente aproveitar. O verão é para a gente se divertir. Veja a fala da cigarra. A gente, no primeiro momento, imagina que ela está querendo trabalhar ou que ela quer viver na vida mansa. Qual que é a ideia que está se passando até aqui? Aí, ó, a resposta da formiga: não, não, não. Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É preciso guardar comida para o inverno. Veja só, existe uma relação conflituosa aqui. De um lado, a cigarra, né, toda saltitante e cantando. E do outro, a formiguinha trabalhando. E quando a cigarra questiona, a formiga diz o quê? Não, nós trabalhamos, não temos tempo para diversão, né? É preciso guardar comida para o inverno. Durante o verão, a cigarra continuou se divertindo e passeando por todo o bosque. Quando tinha fome, era só pegar uma folha e comer. Olha só, será? Vamos levantar hipóteses aqui, né? Será que isso vai funcionar? Eu estou achando a minha hipótese, estou formulando uma hipótese, né? Antes disso, vamos tentar fazer uma seleção, né? Eu estou selecionando a ideia de que a cigarra é a saltitante, a cigarra gosta de cantar, de se divertir. Em contrapartida, a formiga, ela não tem tempo para diversão, ela trabalha, não é? E agora apareceu uma outra informação que tem que guardar comida para o inverno. Será que a cigarra vai passar necessidade no inverno? Será que a formiga vai ter comida para o inverno? Será que a cigarra vai se dar mal no inverno? Olha só, estou levantando hipóteses. São possibilidades, não é? Um belo dia, passou de novo perto da formiguinha, carregando outra pesada folha. A cigarra então aconselhou: deixe esse trabalho para as outras. Vamos nos divertir. Vamos, formiguinha, vamos cantar, vamos dançar. Será que a formiguinha vai aceitar, hein? A formiguinha gostou da sugestão. Ela resolveu ver a vida que a cigarra levava e ficou encantada. Oxe, quem não gosta de vida mansa, né? Resolveu viver também como sua amiga. E aí, será que isso vai funcionar? O que você acha? Vai dar certo isso? Mas no dia seguinte, apareceu a rainha do formigueiro e, ao vê-la divertindo, olhou feio para ela e ordenou que voltasse ao trabalho. Tinha terminado a vida boa. E será que a formiga vai obedecer? Daí, a rainha das formigas falou para a cigarra: se não mudar de vida, no inverno você há de se arrepender. Cigarra, vai passar fome e frio.
Você acha que a cigarra mudou de vida? Continuou dançando, saltitando? Ou ela foi trabalhar? Quando a gente faz esses questionamentos, né, a gente está levantando hipóteses, como, por exemplo, você acha que a cigarra mudou de vida? Né? Isso faz a gente pensar qual é o desfecho dessa história, né? E mais, quando a gente está lendo, por exemplo, você conhece alguém que vive na flauta, que não quer saber de trabalhar? Eu lendo isso aqui me fez lembrar de uma pessoa. Quando, ó, olha só, é isso que a gente fala que é inferência. Quando você está lendo algo e lembra de outra coisa, não está falando dessa pessoa que eu conheço, né? Mas, conforme eu vou lendo que a pessoa gosta de viver na flauta, não gosta de trabalhar, gosta de dançar, só que é o lado bom da vida, né? Isso me fez lembrar de uma outra pessoa que não está aqui. É esse exemplo específico de inferência, tá certo? É algo que não está no texto necessariamente, mas os elementos que estão presentes no texto faz com que eu pense em outra coisa, certo? E agrego isso para o texto, porque a gente pode transferir isso para a nossa vida. Será que todo mundo trabalha duro? Será que todo mundo vive na flauta? Quem é que trabalha duro? Quem é que vive na flauta? Né? Quando a gente faz esses questionamentos e sai do texto e volta para a nossa vida, a gente está construindo sentidos para o texto também. Então, é por meio do quê? Daquilo que a gente seleciona importante, do levantamento de hipóteses e das inferências. Na sequência do texto, a gente tem a cigarra nem ligou. Ó, já temos uma resposta para a pergunta que a gente fez agora há pouco. A cigarra nem ligou, fez uma reverência para a rainha e comentou: o inverno ainda está bem longe, querida. Olha, esse querida me fez lembrar mais uma vez a pessoa que eu falei que eu conheço, né? Que gosta de viver a vida na flauta. Para a cigarra, o que importava era aproveitar a vida e aproveitar o hoje, sem pensar no amanhã. Para que construir um abrigo? Para que armazenar alimentos? Então, veja só, para a cigarra, isso não tinha importância nenhuma. A gente pensar no futuro, para ela não tem nada. E ó, veja só, até a pergunta que eu falo, a gente pensar no futuro, né? Eu já misturo a nossa vida pessoal com a vida da cigarra, veja só. Isso faz parte da construção de sentido da leitura. Começou o inverno e a cigarra começou a tiritar de frio. Tiritar de frio é tremer de frio, tá? Sentia seu corpo gelado e não tinha o que comer. Então, veja só, ela não se programou, ela não trabalhou, e aí chegou no inverno, ela começou a sofrer com frio, com fome, ou seja, passando necessidade. Desesperada, foi bater na casa da formiga. O que você acha que aconteceu quando ela foi bater na casa da formiga? Será que a formiga falou: não, eu trabalhei, agora não vou dar comida para você? Hã? Ou será que a formiga foi acolhedora? Abrindo a porta, a formiga viu na sua frente a cigarra quase morta de frio. Puxou-a para dentro, agasalhou-a e deu-lhe uma sopa bem quente e deliciosa. Naquela hora, apareceu a rainha das formigas, que disse à cigarra: no mundo das formigas, todos trabalham. Se você quiser ficar conosco, cumpra o seu dever. Ou seja, o que a rainha da formiga falou? Você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer sua parte. Cumpra com o seu dever. Olha o que ela fala para a cigarra: toque e cante para nós. Para a cigarra e para as formigas, aquele foi o inverno mais feliz de suas vidas. Veja só, a formiga rainha deu um jeito na cigarra, né? No sentido de, ó, nós agora está em inverno, nós aqui não podemos sair, né? Então, já que nós estamos aqui, nós trabalhamos no verão. Agora você vai trabalhar para a gente, se você quiser comer e não passar frio. Então, veja só, quando a gente fala das estratégias de leitura, então, assim, ó, nós vimos a seleção, olha, nós selecionamos a fábula, nós focalizamos as características das personagens, não é? E isso foi uma seleção, porque a todo momento eu disse que a cigarra, ela gostava de viver na flauta, né? Que a formiga era trabalhadeira, não é?
que a cigarra só gostava de cantar e se divertir, né? A antecipação, né? As formigas são organizadas, a cigarra não. No futuro, as formigas poderão levar alguma vantagem? Essa pergunta foi feita. Então, tudo quando eu fui fazendo isso, a gente foi trabalhando na estratégia de antecipação. Veja só, a inferência, né? A inferência é quando a gente traz algo que está fora do texto, como, por exemplo, eu falei, eu conheço uma pessoa que não gosta de trabalhar, que gosta de levar a vida numa flauta, né? Veja só, é algo que não está ali no texto escrito sobre essa pessoa, mas a história da cigarra ali me fez lembrar essa outra pessoa. Isso é inferir, é trazer algo de um outro lugar, mas que tem alguma relação com aquilo que eu estou lendo. A relação é que nem a cigarra e nem essa pessoa gostava de trabalhar, né? E veja só, a estratégia de verificação. Então, será que aquela pergunta de que será que a cigarra vai se dar bem na história ou não, né? Então, veja só, a cigarra, eu acho que ela se deu bem, né? Porque, embora ela não tivesse planejado durante o verão, né? Ela ficou saltitando, cantando, mas depois ela foi acolhida pelas formigas, a formiga, né? Claro que ela passou um pouco de necessidade primeiro, né? Mas ela recebeu comida, ela foi agasalhada, e aí, mas ela teve que trabalhar para continuar permanecendo lá, né? Qual que era o trabalho dela? Cantar e dançar, né? Que aí também não acho que é tão ruim para ela. Ela conseguiu, literalmente, juntar o útil, né, ao agradável. Então, quando a gente faz esse balanço da história, a gente está fazendo a verificação. Eu espero que essa aula, né, tenha sido produtiva, que você tenha gostado, que você pense em alguma atividade, não necessariamente igual, não necessariamente de uma fábula, nem essa, mas assim, que isso possa abrir os seus olhos para uma atividade de leitura ser desenvolvida na sala de aula. E procure sempre perguntar o que vocês acham, ouvir o aluno, sabe? Deixar ele falar quais são as hipóteses dele, né? Encha de perguntas, isso tem que aparecer no seu planejamento. É uma atividade bem interessante de fazer com os alunos na escola. As referências que eu utilizei, né? Então, o La Fontaine, que é o livro da cigarra e da formiga, a Ingeborg Koch, Ler e Compreender, né? Olha aqui, que a gente usa em todo o material, vira e mexe ela aparece, né? Durante toda a disciplina. Aí a gente tem também o professor Renilson Menegassi, tem um livro Leitura e Ensino, se você procurar no Google, você consegue baixar, ele está disponível, é um livro excelente que trata de estratégias de leitura, lá tem vários exemplos nesse sentido que eu mostrei para vocês. Bom, e Rocha e Nascimento, né, que na verdade eu utilizei esse texto para construir essa aula com vocês hoje. A Tereza Rocha, que foi minha orientanda de TCC, ela também cursou uma graduação à distância e a análise dessa fábula foi o tema do TCC dela, e hoje eu resolvi trazer isso aqui como exemplo para você. Mas o encontro nosso chega ao fim e eu espero que esse de hoje tenha sido muito proveitoso. Forte abraço.